Salve, salve, meus queridos. Estou gravando essa aula pela segunda vez, tá? E nesta aula nós vamos compreender qual o legado do surgimento da sociologia. Nas aulas anteriores, a gente falou sobre o surgimento da sociologia e nessa aula nós vamos falar sobre, especificamente, no enfoque sobre a sociologia positivista. Bem, esse sujeito aqui da foto, ele é Auguste Comte. Ele é um dos responsáveis pela criação da sociologia enquanto campo científico. A sociologia surge, não surge do nada, ela surge para explicar essa sociedade moderna, industrial, capitalista. Porém, era necessário que houvesse uma ruptura epistemológica entre a ciência e a filosofia. E essa ciência social buscou se espelhar nas ciências da natureza, na física, na química, na biologia. Mais adiante a gente vai acompanhar esses detalhes. Cenas dos próximos capítulos. Muito bem, gente. Quais foram as revoluções do século XVIII e século XIX? As revoluções foi a dupla revolução que já foi mencionada anteriormente, né? A Revolução Industrial e a Revolução Francesa, tá? Embora tenha uma data aqui muito fechada e definida, isso é um processo, tá, gente? Há quem diga que a Revolução Industrial e a Revolução Francesa começaram aí uns 200 anos antes, até sim se desencadear em certos episódios históricos que foram marcados nessas datas. E o que que essa Revolução Francesa implicou? A Revolução Industrial, perdão. Uma mudança na estrutura econômica. A gente tem aí a, uma Idade Média, né, de um Império Romano centralizado, um império decadente, e um setor da sociedade chamado burguesia começou a acumular bens. Começou a partir do comércio de mercadorias, começou a ficar bem financeiramente. Adquiriram, acumularam poder econômico, mas faltava o poder político para que eles pudessem controlar, né, todos os seus desejos e infortúnios. E aí, com isso, veio a Revolução Francesa, foi uma revolução popular, mas que foi aparelhada por esta classe chamada burguesia. Burguesia é quem morava nos burgos, né? Eram os comerciantes, e a Revolução Francesa repercutiu na mudança da estrutura política. Então, se havia uma classe chamada monarquia, na qual controlava o poder do Estado e da política, agora essa monarquia foi destronada, foi decapitada e o resultado disso foi a instituição de uma nova ordem política e social, que, junto com essa ordem econômica, criaram a sociedade que é hoje uma sociedade moderna, capitalista, industrial, burguesa, liberal. E essa revolução industrial, o que que ela causou? Ela degradou a sociedade feudal para criar a sociedade capitalista, seja por implicações tecnológicas, social, seja pela criação de novas relações de produção. Então, assim, na história vocês vão ver que esse processo de revolução industrial ele começa com o mercantilismo.
O Marx vai chamar isso de acumulação primitiva do capital. A Europa vai buscar explorar as colônias, sobretudo as colônias africanas, e na América do Sul, América, na América. Então, a partir dessa acumulação primitiva do capital, será possível financiar o capital para a construção dessas fábricas. Essas fábricas que antes eram no modelo doméstico, ou seja, eu tinha uma fábrica artesanal na minha casa, o sistema era manufatureiro, fazia com minhas próprias mãos. Com a invenção de três grandes tecnologias, a máquina de tear, a máquina de fiar e a máquina a vapor, a máquina saiu do ambiente doméstico e foi para um ambiente industrial, fabril. Ela era grande demais para ficar na casa, tá? Então, a Revolução Industrial ela trouxe essas implicâncias, né, tecnológicas, sociais e sociais. Vou dar um exemplo. A lei dos cercamentos na Inglaterra, os camponeses criavam livremente os seus animais, pastando livremente nas terras. Com a lei dos cercamentos, ficava proibido de você criar animal solto, você tinha que confinar, prender na sua terra. Isso inviabilizou o trabalho dos camponeses na Inglaterra, e estes se viram obrigados a migrar para os grandes centros urbanos, e lá eles precisavam ah, fazer parte de um exército de reserva e ser mão de obra barata para essa revolução industrial. Precisavam trabalhar 14 horas por dia, não havia férias, não havia descanso remunerado, o trabalho era tão somente por horas trabalhadas. No dia que você estivesse doente, você não conseguisse trabalhar, você não recebia pagamento. Mulher grávida fazia trabalhos pesados, insalubres, estando expostas a calor extremo, a doença. Crianças trabalhavam e morriam nas fábricas, limpavam chaminé, limpavam sujeira de máquina. Vez por outra, uma criança morria e isso era banalizado. E naquela ocasião se dizia que se mulheres e crianças, mulheres grávidas e crianças deixassem de trabalhar, a economia ia colapsar. Então, gente, a produção agrícola era destinada ao abastecimento de matérias-primas. Então, a Inglaterra, por exemplo, buscava produzir lã, sobretudo lã, para abastecer a indústria têxtil. O fluxo migratório saiu das cidades e foram para os grandes centros industriais. Eu já citei aqui a lei dos cercamentos. E isso, gente, criou uma série de problemas da ordem de insalubridade mesmo, sabe? Cidades sujas, fétidas, cidades cheias de fezes, de urina, até porque era muita gente que foi para os grandes centros urbanos num curtíssimo intervalo de tempo. Então não deu para preparar uma infraestrutura de saneamento, né? Enfim, essa ideia que a gente tem de tratamento dos dejetos humanos e tudo mais é uma ideia que foi necessária a partir de todos esses problemas causados pela Revolução Industrial. A Revolução Industrial trouxe benefícios, trouxe, mas também trouxe também uma série de problemas. Expulsão dos camponeses, tá? Como eu já citei, pela lei dos cercamentos. E aí houve um inchaço da cidade, né? Que a gente chama na geografia lá de macrocefalia urbana. E isso trouxe miséria, mendicância, prostituição, alcoolismo e epidemias.
A Revolução Industrial teve consequências, apareceu uma nova camada social, né? Deu origem a uma nova classe social, é o proletariado, o operariado. E essa classe ah, precisa ter consciência de classe para entender o seu lugar, afinal, a burguesia, que é a classe dominante, tem plena consciência do que é e do que deve fazer. Deve subjugar a classe trabalhadora para continuar mantendo seus privilégios. Então, nessa época, foi necessária a formação de associações e sindicatos para diminuir a jornada de trabalho exaustiva, para reivindicar férias remuneradas, para reivindicar direitos sociais, para melhoria das condições de vida da classe trabalhadora. Assim, esses sindicatos, nós não teríamos descanso semanal remunerado, férias remuneradas, não teríamos redução da carga horária de trabalho, tá? E como consequência dessa revolução industrial, houve um brutal enriquecimento da burguesia, porque a produtividade humana aumentou radicalmente e isso não se reverberou na forma de benefícios sociais para todos, e sim desigualdade social e enriquecimento da burguesia, empobrecimento de todos os outros setores da sociedade moderna e capitalista. E a Revolução Francesa? Ela, ela foi um avanço, ela significou o fim do sistema absolutista e os privilégios da nobreza. Então, gente, a Revolução Francesa foi um avanço, mas ela chegou a um ponto de automanutenção de certos privilégios que essa burguesia oportunamente ou oportunisticamente conseguiu. Então, a Revolução Francesa trouxe novas relações de poder, criou novas estruturas políticas, reinaugurou uma forma de democracia que é a democracia burguesa representativa. A democracia criada lá pelos atenienses é uma democracia direta, ou seja, a população votava diretamente nas propostas, tipo um orçamento popular. Porém, gente, a população que eu digo aqui é um número muito, 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 muito seleto de cidadãos. Quem eram os cidadãos atenienses? Maiores de 18 anos, e aí com a reforma do Péricles passou a ser maiores de 21 anos. Pai e mãe tinham que ser ateniense, olha só. Tinha que ser homem, homem masculino, cisgênero, e precisava também ser livre, homem livre, não podia ser escravo. Então veja, gente, como era muito restrita essa democracia ateniense. Mas aí a Revolução Francesa criou uma outra forma de democracia, que foi a democracia representativa. Eu elejo um representante e esse cara, teoricamente, vai decidir o que é melhor para mim, porque eu votei nele. E até hoje a gente caiu nessa armadilha, né? Sendo que hoje nós temos ferramentas tecnológicas aqui, ó, para votar diretamente nas ideias que nos representam. A gente não precisaria de representante político, tá? Mas, ao mesmo tempo, para que nós tenhamos essa forma de participação direta, mediada por essas tecnologias, precisaríamos trabalhar menos para poder estudar mais sobre o nosso país, para tomarmos decisões mais qualificadas, e isso demandaria uma profunda mudança nas nossas relações de poder, na nossa estrutura de trabalho, enfim, e ameaçaria muitos, muitos privilégios de muita gente.
Então, gente, se não for por nós, se não partir de nós, essa ânsia de tomar o poder e usar o poder para nos beneficiar não vai ser benéfice de governo nenhum. Até porque não há interesse político para isso. Liberdade, igualdade, fraternidade. Liberté, égalité, fraternité. Esse é o lema da Revolução Francesa. Liberdade para eh, ficar resguardado das atrocidades do Estado absolutista, do soberano monarca que julga, que executa a lei, que legisla. É uma pessoa só que faz a mesma coisa. Aí o Barão de Montesquieu vai teorizar que o poder deve ser dividido em três funções: legislativa, executiva e judiciário. Legislativa cria as leis, executiva administra as leis e judiciário julga as leis. Tá? Essa igualdade da Revolução Francesa é uma grande armadilha, porque nós somos iguais no papel, formalmente, agora materialmente nós somos diferentes. Cada um tem uma cifra diferente na conta bancária. Então, um pobre, quando é processado, ele cai nas garras do Estado penal com muito mais facilidade do que um rico. O rico paga o advogado, paga o juiz, paga tudo, paga o canal de televisão e consegue se safar. Então, gente, nós sabemos muito bem que essa igualdade só existe no papel. Todos são iguais perante a lei no papel. E a fraternidade, cada um desses princípios é uma cor da bandeira francesa. E a fraternidade é a ideia de que nós somos um só povo, uma só nação, aquela ideia, é, aquele imaginário de nação que todo país precisa ter. A ideia de cidadania foi reinaugurada na Revolução Francesa, que eles promulgaram os direitos do homem, tá? Seriam direitos naturais. Então, se eu estou sob a égide de um Estado, se eu estou debaixo da asa do Estado brasileiro, se ele me homologa como cidadão, eu tenho direitos, eu tenho deveres enquanto cidadão brasileiro, e o nosso empenho, enquanto pessoa, enquanto instituição, deve ser de crescermos juntos para desenvolver a si e a esse Estado. E o poder político ficou cada vez mais concentrado nas mãos da burguesia, até porque os instrumentos políticos fazem com que o poder econômico subverta todos os outros poderes políticos e, enfim, ideológicos e acaba havendo uma supremacia do interesse econômico acima de qualquer coisa. Então a burguesia sempre ganha nesse jogo. E a destruição dos fundamentos da sociedade feudal. Não é total, porque até hoje existem princípios de funcionamento que continuam ativos, né? Até hoje, tem alguns lugares que as pessoas trabalham no regime de meia, né? Você trabalha na minha terra e fica com metade do que você produzir. As consequências dessa Revolução Francesa foi desordens sociais, crises sociais. Então, a sociologia positivista buscou os métodos das ciências naturais para buscar restaurar a ordem dessa sociedade francesa que está em crise. A Revolução Francesa reinventou um mundo novo, mas também trouxe à tona um mundo em crise, crise em função
do capital, de aprofundamento do capitalismo e crise em função da representação política, da decepção que a Revolução Francesa atenderia os trabalhadores, etc. Inclusive, há quem diga, gente, que o movimento de romantismo, né, lá que a gente estuda na literatura, lá em língua portuguesa, o romantismo seria uma decepção da Revolução Francesa. Aí o homem sairia dessa busca política para uma busca mais interna, olhar mais para si, olhar mais para os seus problemas amorosos. Então, gente, como alternativa de explicação para esse mundo social, surge a sociologia positivista, e ela vai entender os fenômenos sociais como formas de serem classificados e medidos, sobretudo a partir de recortes da realidade. O positivismo é baseado no cientificismo, que é a crença do poder absoluto da ciência para compreensão e instituição de leis científicas. Então, gente, do mesmo jeito que Newton descobriu as três leis de física, o Comte queria descobrir as leis que regem a nossa sociedade, tais quais a relação entre um indivíduo e outro fossem relações gravitacionais de força, tal qual é a física. Então, o positivismo é a primeira forma de pensamento social, científico, sociológico, a partir da tentativa de separação e ruptura epistemológica entre ciência e filosofia. A concepção do cientificismo no positivismo era uma justificativa ideológica da superioridade cultural europeia em relação à colônia, ao colonialismo nos países africanos, asiáticos e também na América do Sul. Então, gente, imaginem que a sociologia positivista é uma sociologia que foi criada para tentar legitimar a sociedade europeia como moralmente superior, tecnologicamente superior, tudo de superior que você imaginar, buscar essa sociedade como um modelo, utilizar um parâmetro de ordem capitalista, de obsessão por essa ordem, para almejar esse progresso. E o que, que seria o progresso? Que todas as sociedades chegariam nesse patamar de sociedade europeia. Muito bem. O positivismo, gente, é um conceito que possui distintos significados e ele tem diversas vertentes. Tem religião positivista, tem o positivismo lógico, tem o positivismo sociológico, né? Ele começa no século XIX e vai até o século XX. O principal nome fundador é o Auguste Comte, tá? Mas existe também outros grandes nomes, né? Existe o positivismo jurídico do Hans Kelsen e existe o positivismo lógico do Círculo de Viena, tá? Quais são as ideias básicas do positivismo? O método geral consiste na observação do fenômeno, portanto, tem uma base empirista. Se opõe ao racionalismo e ao idealismo, ou seja, a filosofia idealista e a filosofia racionalista. Então, eles buscam dados concretos, tá? Positivos, mas esses dados não são vistos de maneira dinâmica, dialética, são dados estáticos. Nega qualquer atributo teleológico e metafísico subordinado à imaginação, parte do mundo físico ou material. É, nega qualquer
possibilidade de investigar a causa dos fenômenos naturais e sociais, considerando esse tipo de pesquisa inútil. Então, ele vai buscar sempre um conhecimento útil, utilitarista. O positivismo sociológico seria uma aplicação das ciências naturais para os estudos dos fenômenos sociais. Então, se existe a gravidade nos planetas, deve existir uma força gravitacional entre as pessoas que congregam todo mundo em sociedade. Ou então deve ter uma explicação biológica para as pessoas se organizarem tais quais um organismo, e esses organismos têm partes integrantes que têm funções específicas para que elas funcionem como um todo. Então, tudo isso foi pensado a partir dessa contribuição da sociologia positivista. E o positivismo sociológico, a lei que tem na natureza, também funciona da mesma forma como nas leis sociais. Se existe lei da física, para explicar os fenômenos físicos e naturais, deve haver também, segundo o pensamento do positivismo sociológico, uma, uma série de leis que explicam o comportamento da sociedade. Esse positivismo sociológico pressupõe os mesmos procedimentos que utiliza-se na para conhecer a ciência da natureza ser aplicado também para a sociedade. E há também, gente, a percepção de que o conhecimento é neutro. Você tem que ter um distanciamento do que você está estudando e, ao mesmo tempo, você não pode fazer juízo de valor, você não pode se envolver afetivamente, se envolver você não pode se envolver com o seu objeto de estudo. Então, na perspectiva positivista, há uma clara separação entre sujeito que está sendo estudado e o sujeito que está estudando. O objeto de estudo, eu estudo a sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, eu me separo dessa sociedade brasileira como se eu fosse um corpo estranho. Na perspectiva do positivismo sociológico, isso é possível. E aí nós temos aqui os precursores do positivismo, que é o Saint-Simon e o Auguste Comte. O Saint-Simon é um dos criadores da, da tecnocracia, a ideia de que a técnica deve governar a, a política de um modo tal que a política é viciada por distorções ideológicas. Então, é como se os intelectuais tivessem uma superioridade moral que lhe isentasse de qualquer desvio de conduta. Já o Auguste Comte, que é um dos fundadores do positivismo, ele vai dizer que a sociedade é dividida em três estágios. Primeiro, um estágio teológico, mítico, em que as leis da sociedade são governadas pelo engajamento religioso, a religião vai dominar tudo. Depois, o terceiro estado seria o estado metafísico, em que a filosofia daria os rumos dessa sociedade. E, por fim, o último estado seria o estado positivo, no qual a ciência governaria o mundo. E, para ele, a ciência seria a maior ciência de todas seria a sociologia, porque ela busca compreender os direcionamentos e os ordenamentos da sociedade. Então, gente, essa doutrina filosófica, sociológica, tinha por objetivo dar o direcionamento para essa sociedade que estava surgindo, uma sociedade cheia de problemas. Então,
pense que essa concepção sociológica estava interessada em manter privilégios, estava interessada em manter a sociedade tal qual ela é. Então, na concepção do Saint-Simon, a Revolução Francesa trouxe uma série de problemas, tá? E então era necessário substituir aquela ordem feudal de sacerdotes e senhores feudais por uma nova ordem na qual os sacerdotes seriam substituídos pelos cientistas, e esses criariam normas. Os senhores feudais seriam a burguesia industrial, tá? E eles teriam um papel semelhante. Então, seria uma substituição de hierarquias na perspectiva do Sancinho. E aí, sendo os grandes obedientes da história, os servos na Idade Média e os operários hoje. Auguste Comte é um dos precursores, ele foi discípulo de Saint-Simon e ele buscou explicar os fenômenos sociais a partir do órgão e suas funções, um organismo. Então, da mesma forma que um organismo tem o cérebro para comandar, existiam os gerentes, os administradores. Da mesma forma que existem os rins para limpar as impurezas do organismo, e existem as pessoas da limpeza que trabalham limpando as ruas, por exemplo, tá? Então essas analogias eram muito comuns e buscavam legitimar essas desigualdades e essas mazelas sociais que existem até hoje. Esse autor vê a necessidade de o homem agir segundo o conhecimento de que dispõe, pois suas relações com o mundo e com os outros homens dependem do que ele conhece da natureza e da sociedade. A partir desses princípios, o Comte elabora a lei dos três estados, que eu já falei para vocês, chama a sociologia de física social, que seria a maior ciência de todas, analisa a sociedade industrial e no final ele chega à conclusão de que o mundo precisa de uma nova religião, uma nova moral, uma moral laica. Imagina aí uma religião positivista e ateia. Se conseguirem imaginar, tem uma igreja lá no Rio de Janeiro. Quando vocês forem no Rio de Janeiro, visitem essa igreja, Igreja Positivista do Brasil. A sua influência é enorme no Brasil, tanto é que a bandeira é cravada com o lema Ordem e Progresso, que é um lema positivista, tá? Deve haver ordem para almejar esse progresso dessa sociedade europeia industrial. A lei dos três estados é o estado teológico, estado metafísico, estado positivo. O teológico é quem governa a imaginação, o metafísico é a razão e o positivo é a observação e experimentação. Religião, filosofia e ciência. A base, né? Tá aqui a tabela. Aqui é uma tabela explicativa. O teológico é até a Idade Média, desde o começo da humanidade até a Idade Média, o metafísico é no Renascimento e o positivo é na sociedade moderna. Então é como se a nossa fase da infância, nós fôssemos governados pelo estado teológico, na metafísica fosse a juventude e na vida adulta seria o positivo. Então ele compara o desenvolvimento da sociedade europeia como uma criança que se desenvolve também. Então a sociedade teológica é uma sociedade tradicional, a metafísica é dos legistas,
ou seja, dos que elaboram as leis, e a positiva é dos modernos. A base do teológico é a família, a base do metafísico é a nação e a base da moderna é a indústria ou a corporação. As ciências, segundo Comte, são classificadas a partir dessa sucessão, né, de estados. Ah, aqui ele vai mostrar que cada sociedade, cada ciência evoluiu para chegar num determinado patamar e ele vai utilizar os critérios do mais simples para o complexo. É, ele vai colocar, inclusive, essa classificação aqui para dizer que a sociologia é a mais evoluída de todas, porque ela é extremamente complexa. Ela lida com um objeto complexo e ela já nasce complexa, porque é um conhecimento abstrato, né? Quanto mais concreto é esse conhecimento, claro que parte do concreto, todas as ciências partem do concreto, mas quanto maior o nível de abstração, maior é a complexidade dessas ciências. E o conhecimento é também do mais geral para o mais particular. Aqui é a classificação das ciências: a matemática, a astronomia, a física, a química, a biologia seria uma complexidade crescente e a generalidade decrescente, do abstrato para o concreto. Física social, a mesma coisa que sociologia, tá? Ela traz a estática social. Para ele, a sociedade deveria estar em equilíbrio. A busca dessa compreensão da sociedade seria para equilibrar essa sociedade. Então, o objetivo é tornar essa sociedade equilibrada e estática. E aí, essa estática social, ela deveria preservar certos elementos, como a religião, a família, a propriedade, a linguagem, o direito, tá? E a dinâmica da sociedade seria no sentido da tecnologia. Então, a questão social deveria ser estática e a questão dinâmica deveria ser a tecnologia. A questão estática, a ordem, a preservação dos governos, da organização social, da religião, da família, da propriedade, da linguagem e do direito. E o progresso seria essa dinâmica social aqui, a tecnologia. Então, a base do fundamento da sociologia positivista é ordem e progresso. Logo, traz a referência da nossa bandeira, que foi extremamente influenciada por esses sociólogos, ou até mesmo, eu diria, proto-sociólogos. Então, o papel da sociologia seria contribuir para o progresso, favorecer a passagem definitiva da sociedade de toda a humanidade para o estado positivo, e na qual o modelo de sociedade civilizatória seria a sociedade europeia. Opa! Essa sociedade industrial não é uma sociedade burguesa ou capitalista, segundo ele, seria uma sociedade evoluída, não teria essas contradições de classe. Tá? Eles fazem uma crítica ao socialismo. Dos dois grupos de pessoas chegarão ao poder, os industriais e os cientistas. Ele coloca os cientistas e os industriais como seres
superiores e iluminados. Os industriais vão gerir a indústria e o trabalho, e os cientistas vão ser superiores porque eles vão herdar o poder político e vão organizar essa sociedade. Por isso que ele considerava a sociologia como superior. E a religião positivista era uma nova religião laica, né? Que resolveria os conflitos sociais e morais da sociedade. Então, ele pregou que as sociedades modernas deveriam ah, viver em coexistência social e adotar essa religião como um pressuposto fundamental de confissão. Então, gente, as ciências positivas, sobretudo a sociologia, vai dar a base filosófica, sociológica, teológica dessa nova sociedade, não baseada em Deus, mas baseada na própria sociedade. Imagina você cultuar a própria sociedade. Essa é a ideia da religião positivista. No fim, o Comte chegou à conclusão que a moral necessitava do apoio religioso e fundou essa religião sem Deus, exclusivamente laica, fundada no culto da humanidade. Essa Clotilde Devans aqui é uma das fundadoras. O positivismo no Brasil influenciou demais, tá? Quando a família real veio para o Brasil, trouxe alguns franceses, e esses franceses, né, ficaram incumbidos de, digamos, doutrinar a sociedade brasileira nessas ideias. A maior parte dos filhos das elites brasileiras também estudavam na França e trouxeram essas ideias para cá, né, as ideias do positivismo. Então, o positivismo influenciou muito a escola militar do Rio de Janeiro, tá? Inclusive, os militares, quando deram o golpe chamado Proclamação da República, buscaram instrumentalizar as ideias positivistas na nova república. Tanto é que o lema da bandeira brasileira carrega um lema positivista também. E aqui a gente tem alguns representantes, né? Benjamin Constant, Teixeira Mendes, Miguel Lemos, são representantes brasileiros da República que foram muito influenciados pelo positivismo. A bandeira, né? Ordem e Progresso. Olha só quantos positivistas: Marechal Rondon, Deodoro da Fonseca, Oswaldo Cruz, Clóvis Bela, eh, Clóvis Vive Lacqua, Júlio Castilhos, Lauro Miller, Euclides da Cunha, grande escritor, Monteiro Lobato também, tá? E uma coisa perigosa do positivismo também é a questão da eugenia, né? A ideia de uma superioridade racial, enfim. Em Porto Alegre tem um templo positivista e no Rio de Janeiro também tem um templo positivista, tá? Então é isso, minha gente. Muito obrigado pela paciência, pela audiência e tchau, tchau. Até a próxima aula.